Fala, meus queridos! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos a mais essa aula então? Dando continuidade aí à nossa série, né? De conjuntos numéricos, estudo que nós estamos realizando. Então vamos falar hoje sobre a reta real. A reta real é uma representação geométrica de todos os números, tá bom? Ela é uma representação dos conjuntos dos números reais. Nós vimos nas aulas anteriores, né, que nós temos os conjuntos dos números naturais, né, que são os números 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Depois nós vimos o conjunto dos números inteiros, que entra os números negativos e os números positivos inteiros. Depois nós vimos o conjunto dos números racionais, que incluiu o quê? Os números decimais exato e as dízimas periódicas, que são os números que podem ser representados através de uma fração. Depois a gente viu os números irracionais, que são os números que não tem como ser representado através de fração, porque eles são infinitos, né? Então todos os números que são infinitos não dá para ser representado em forma de fração, são os irracionais. Nós até vimos lá o número π, a raiz quadrada de 2 e assim vai, né? Todos esses conjuntos, eles formam o conjunto dos números reais, tá bom? Que são todos os números existentes. E essa reta real, ela é uma representação desse conjunto, tá bom? É uma representação do conjunto dos números reais. Então o que nós temos? Cada ponto dessa reta, esses infinitos pontos são infinitos números. Aqui eu destaquei alguns aqui, que são o quê? Os pontos do conjunto dos números inteiros, tá bom? Então cada pontinho desse aqui representa o menos 3, esse que representa o menos 2, menos 1, menos o 0, o 1, o 2 e o 3, são pontos do conjunto dos números inteiros, tá? Eu vou pegar aqui outra coisa aqui que eu lembrei. A distância entre dois pontos qualquer da reta real, ela é chamada de intervalo, tá? Intervalo. Uma informação importante. Por exemplo, nesse caso aqui, nós temos um ponto aqui que é o menos 3 e temos outro ponto aqui que é o menos 2. A distância entre esses dois pontos chama intervalo. No caso aqui, o menos 3 e o menos 2 são pontos que pertencem ao conjunto dos números inteiros, tá ok? Mas se fosse, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui. Aqui, aproximadamente está metade, certo? Então, aqui está o 0,5. 0,5. E, mais ou menos aqui, um pouquinho antes, vou até estender aqui, está o 0,4. Tá bom? São dois números o quê? Dois números decimais. Nós vimos que os decimais eles se encontram em qual conjunto? No conjunto dos números racionais. Tá bom? Então, nesse caso aqui, o 0,4 e o 0,5, eles pertencem ao conjunto dos números racionais. E a distância entre esses dois números aqui, do conjunto dos racionais, também é chamado de quê? De intervalo também. Também é chamado de intervalo, tá bom? Ainda que seja pequeno, mas a distância entre dois pontos é chamada de intervalo, tá ok? Então é isso. A reta é uma representação geométrica de todos os números que pertencem ao conjunto dos números reais, tá ok? Deixa eu fazer aqui mais algum aqui, por exemplo aqui, ó, se eu quisesse representar nessa reta o valor de π, que é um número que é aproximadamente 3,14 e assim vai, aonde que está o 3? O 3 está aqui. Então, 3,14, o π estaria aqui. Tá bom? Aproximadamente. Se eu quisesse representar a raiz quadrada de 2, que é 1,4142, e assim continua. O 1 está aqui, certo? Aqui está o 1,5, vou colocar aqui em cima. O 1,4
estaria aqui. Então, a raiz quadrada de 2, na reta real, estaria aproximadamente aqui. Tá bom? Tá dando para entender? Por exemplo, Roberto, se eu quisesse... Aonde que está aí o... Vamos pegar aqui um outro número aqui, qualquer aqui. Menos meio. Menos meio. Menos meio, ele é igual a quê? A gente passando ele para número decimais. Porque quando a gente tem a fração, a gente passa ela para número decimais, aí fica mais fácil da gente achar aqui. Então, o menos meio é o quê? É o menos 0,5. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho menos 1. Então, menos 0,5 ele está aqui. Então, aqui se encontra o ponto do menos meio. Tá bom? Por exemplo, outro exemplo aqui é, se eu quisesse representar o 1,5, menos 1,5, menos 1,5. O menos 1,5 é o que? É o menos 3 sobre 2. Aqui está o 3 e aqui está o 2. Menos 3 sobre 2... 2, aliás, desculpa, está aqui, ó. Então, menos 3 sobre 2, que é o quê? Que é esse menos 1,5, ele estaria aqui. Tá bom? Então, de uma forma rápida, a reta real é a representação de todos os números que estão contidos nos números reais. Cada pontinho desse representa um número. E a distância entre dois pontos dessa reta é chamado intervalo. Tá bom? Aí quando você tiver uma fração, vamos pegar uma outra aqui. 5 dividido por 2 vai dar quanto? 2,5. Então quando você tiver uma fração, um jeito mais fácil para você achar a posição dela na reta. Você faz essa divisão, você vai achar o resultado, um número decimal. No caso 2,5 fica mais fácil você encontrar aqui. Aí na hora de representar ela, você vem cá, você coloca a fração que deu origem a esse número decimal. No caso aqui, 5,5. Tá bom, gente? Então tá aí uma explicação rápida da reta real. E se você gostou desse vídeo, ajude o Roberto a divulgar o canal dele, tá bom? Dê o seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Você fazendo isso, você vai ajudar esse conteúdo a chegar em outras pessoas. Aquilo que eu tenho sempre falado. O YouTube vai entender que essa matéria é importante, que esse conteúdo é relevante e ele vai chegar até outras, vai fazer chegar esse conteúdo até outras pessoas, tá bom? Então te aguardo na próxima aula. Um abraço.